With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Olá, eu sou o Luciano. Eu sou a Roberta. E eu não sou nem Luciano e nem Roberta. Que alívio. Quem seria? E esse é o Crônicas do Além, uma colaboração entre o Relatos do Além, do nosso querido Zoucas, e nós, o podcast Defining Ghosts. Todas as semanas nós traremos aqui, nesse formato de Crônicas do Além, comentários sobre o último episódio do Relatos dos ouvintes, lá dentro do Relatos do Além. Então, já fica aqui o pedido de que compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, no YouTube e também nos acompanhem no Defining Ghosts, no Spotify e agora nessa colaboração com os Zoucas no Relatos do Além através do Crônicas do Além. Então vamos lá, vamos ao primeiro relato da noite. Meu Deus. Oi, Zoucas, tudo bem? Me chamo Camila e eu queria compartilhar uma história que foi muito marcante para mim. Não gostaria de admitir, mas tenho algumas experiências com o sobrenatural e essa foi a que mais me marcou. Então eu queria compartilhar. Eu vejo coisas assim, vultos, animais, até silhuetas de pessoas, desde que eu era pequena. A memória que eu tenho mais recente, que eu comecei a ver, era com 7 anos, mais ou menos. Eu tô com 20 agora. E relativamente o espiritismo na família foi introduzido há uns 5 anos. Entendeu? A doutrina, da gente realmente acreditar e estudar isso até recentemente. Mas desde muito nova eu me lembro de ver. Não só eu, como também os meus pais comentaram que via. Meu pai, principalmente, ele via bastante coisa. Até que ele se assustou com algumas das coisas que ele viu. E ele meio que pediu para não ver mais. Mas vamos à história, que é o ponto disso, né? Uma leve introduçãozinha. Eu tenho uma amiga que ela é de outro estado. Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Essa minha amiga era de Natal. A gente conheceu pela internet. E depois de alguns meses conversando, ela veio para minha casa, coisa e tal. E é uma amizade super aprovada por toda a minha família. E eu sempre achava interessante aqueles colazinhos da amizade, sabe? Que cada um fica com um detalhe, coisa e tal. Aí eu comprei uma vez e falei pra ela, quando você vier pra cá de novo, a gente vai colocar o colar. Da primeira vez que ela veio, cada um ficou com metadezinho, bonitinho. Ela voltou pra casa. Se não me engane, ela perdeu o dela. Ela disse, não, tudo bem, a gente vai e compra outro. Comprei outro. Passou um tempo, quem perdeu foi eu. E eu sempre achava interessante que era assim, eu tinha mais de um colar com outras pessoas e sempre era o dessa amiguinha específico, que sempre acabava perdido, o feixezinho da pulseira abria, o aramezinho que prendia o negocinho abria, ou simplesmente ele quebrava. Então, teve um dia, o terceiro e último, depois disso eu desisti de ter. O terceiro e último foi o da experiência. Eu fiquei muito assustada com isso.
Eu cheguei cansada da escola, eu estudava integral, de 7 da manhã a 6 da tarde, praticamente, que era a hora que eu chegava em casa. Então eu cheguei muito cansada, foi período de prova. Cheguei, tomei um banho. Lembro de ter jantado pouca coisa, não tava com muita fome, e fui pro meu quarto assistir. Eu, desde pequena, justamente por já ver essas coisas, eu nunca gosto de dormir com porta aberta ou janela aberta. Sempre é tudo fechado. Tudo fechado. E eu me cubro, eu sou do time do cobrir até a cabeça, porque o demônio não pode me atacar enquanto eu estiver coberta. Então, eu me lembro de ter feito ainda alguma atividade e ter que me deitar. Também não gosto de luz acesa, então eu apago, fico quietinho lá no meu canto para dormir. Nesse dia, eu estava um pouquinho inquieta durante o sono, tudo mais. Mas eu consegui dormir. Em um determinado ponto da noite eu acordei. Tem quando você tá dormindo, aí você vai virar do lado daquela acordada só pra olhar assim. Eu vi que a porta tava aberta. Só que eu tava com muito sono. Aí eu falei, não, é só coisa da minha cabeça de voltar a dormir. Virei do lado, mas muita inquietação, não conseguia dormir de jeito nenhum. Virei pro outro. Quando eu olhei de novo, tava a luz acesa. Eu falei, não, isso vai ser só coisa da minha cabeça. Eu tô muito cansada, não vou colocar na minha cabeça. Vou virar de novo, vou dormir. Da terceira virada, quando eu acordei, eu vi uma mulher com um vestido branco. Não dava pra ver o rosto dela, mas era como se ela tivesse com a pele dela, assim, sabe? De alguém que tinha sido molhada. O cabelo dela era um cabelo comprido. Ela devia ter 1,60 m, 1,70 m. Tava com esse vestido branco molhado. O cabelo também tava molhado. Aí o cabelo tava por cima do rosto dela. Então eu não consegui ver o rosto dela e agradeço um pouco por isso. Ela tava com os braços esticados. Esse colar eu não tirava pra nada. Eu tirava no meu pescoço. Ela foi se aproximando de mim. E eu não conseguia... Não associei, sabe? Porque eu tava com muito sono. Então eu não associei, mas eu sei que foi me dando um arrepio, foi me dando um medo. Foi começando a paralisar tudo. Eu fiquei com vontade de gritar, mas não saía nada. Ela foi chegando perto. Eu pensei assim, amigos, vou morrer agora, ninguém vai ver, vai ser um negócio rápido aqui. E eu sei que ela foi se aproximando cada vez mais. Ela andava bem devagar, mas ela foi vindo. Cada vez que ela caminhava mais, eu ficava com mais medo ainda. E eu só queria fechar o olho e aquilo acabar, mas eu não consegui nem fechar o olho. E eu senti que ela foi aproximando a mão e eu senti quando ela pegou no colar e foi puxando o colar do meu pescoço. Ela puxou tanto que eu cheguei a levantar o pescoço, assim, do travesseiro. Eu tava deitada, eu cheguei a levantar, assim, o pescoço. E eu senti quando partiu. Quando eu senti que partiu o colar, eu voltei a dormir, sabe? Quando eu caí de volta no travesseiro, eu voltei a dormir. No outro dia, quando eu acordei, falei, nossa, que sonho estranho que eu tive, né? Só que aí, eu acordei, tava a porta aberta e a luz acesa. Aí eu levantei, tomei meu banho pra me aprontar pra ir pra escola de novo. Aí vi minha mãe e disse, mãe, foi você que foi olhar no meu quarto ontem à noite? Eu falei, não, eu pensei que tu tava estudando pra alguma coisa, vendo alguma coisa. E não fui eu. Aí eu comentando ainda com os amigos da escola, coisa e tal, sugeriram que poderia ter sido uma paralisação, na paralisia do sono. Só que se não fosse, algumas coisas casavam, né? A questão de mim não conseguir me mover, não conseguir falar, coisa e tal. Aí eu fiquei, não, tudo bem, pode ser realmente a paralisia do sono, vai passar, coisa e tal. Eu não prestei atenção no colar durante o dia, não prestei atenção. Quando eu voltei de novo em casa, eu vi o pingente no chão, eu falei, ué, colar. Aí fui procurar o colar no pescoço, não tava o dessa minha amiga, em específico. Aí eu falei, não tem como ter sido uma paralisia do sono se realmente o colar foi torado. E quando eu contei à minha mãe o que havia acontecido de fato, que eu constatei que não era mais um sonho, ela ficou aquela cara meio assim,
Meu Deus, na época a gente ainda não praticava o espiritismo, coisa e tal, então meus pais não acreditavam muito, sabe? Aí ela ficou tipo assim, meu Deus. Aí alguns anos depois, quando foi, a gente foi introduzida ao espiritismo, a gente foi entendendo coisa e tal, mas de disparado foi a pior experiência da minha vida. Você, assim, querer gritar por um socorro, por uma ajuda, você não entender o que está acontecendo naquele momento, você simplesmente não conseguir. Você não conseguir falar nada, não sentir nada. E depois eu tenho amizade até hoje com a pessoa, mas nunca consegui ter um simples colar com ela. Nunca entendi essa ligação, também nunca quis perguntar, sabe? Quando a gente não quer saber a resposta do que algo dá tanto errado. Ela me deu depois um colar normal, sabe? De correntinha, coisa e tal. Você acredita que torou a corrente? A corrente simplesmente torou. Eu nunca usei, justamente por medo de acontecer novamente. Mas simplesmente guardada aqui em casa, ela torou a corrente inteira e ainda ficou de uma cor assim que ninguém explica do porquê que isso aconteceu. E até hoje eu não consigo acreditar, sabe, do porquê que, sei lá, os espíritos, ou seja lá o que aquilo tenha sido, um sinal, alguma coisa. Eu realmente nunca tive problemas com essa amiga, ela é minha melhor amiga até hoje, vai fazer já 8 anos da nossa relação. Nunca explicado isso, comentei com ela, ela morre de medo dessas coisas. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês, com os ouvintes, com você. Sou muito fã do podcast. E espero ter outra oportunidade de contar mais histórias. Você tá maluco, velho? Repreendido. Você tá Amarrado. maluco, tá amarrado. Eu já estaria toda trancada. E eu tenho medo mesmo, real, né? Mas assim, eu tenho uma coisa para dizer. Primeira coisa, ousadia. Ousadia desse espírito, desse fantasma chegar lá e roubar o colar. E se é comigo, eu já entrego até anel, entrego pulseira, entrego tudo. De medo mesmo, assim. Antes que o trombadinha venha sabe, pegue a força de novo, eu já vou entregando. Falo, toque é teu. Mas eu fiquei pensando numa coisa enquanto eu estava ouvindo, né? Que a gente tem eu tenho, né, sempre essa mania de colar, de pulseira. Hoje eu não tô com pulseirinha, mas a minha vida inteira, assim, eu usei pulseirinha vermelha, eu uso a pulseira da Cabala, né, que é vermelhinha, e a gente tem por princípio, assim, quando estoura, quando quebra, quando alguma coisa arrebenta, é que alguma coisa ia pegar em você e pegou na correntinha. No caso dela, não estourou do nada, alguém veio e arrancou. Então é como se essa proteção tivesse sido arrancada dela, porque foi uma figura sinistra. Mas eu estou fazendo uma leitura que, assim, bem, bem aleatória, né? De acordo com as coisas que eu acredito e pratico. Mas e aí, meus meninos, o que vocês acham? Vocês têm uma explicação mais científica que a minha? Mais plausível? Não, científica eu não tenho nenhuma. Assim, eu só digo o seguinte, paralisia do sono não é. Até porque a própria paralisia do sono não é exatamente tudo o que dizem que é. Né? Aquela paralisia que dá por algum defeito na hora que você está dormindo, do funcionamento do teu tronco cerebral. Para mim não é só isso. Isso ali é uma explicação para algumas coisas que podem ser relacionadas a isso, mas existe muita coisa que acontece na forma de paralisia que é unicamente paranormal, que é o caso dela. Por quê? Porque a luz estava acesa, né? Aconteceu, a porta estava aberta do quarto. Ela falou, né? Torou. Eu achei muito engraçado torar para nós aqui, né? Aqui no sul é um verbo inédito para essa função. Vamos dizer assim. E daí ela falou que torou a corrente, jogou no chão, né? E tal. A pessoa tá paralisada, porra. Ela não levantou, abriu a porta, acendeu a luz, não fez. Então não caberia essa explicação para esse fenômeno. Agora, o curioso disso tudo é que inicialmente eu fiquei pensando assim, tá, de repente é um espírito obsessor
dela, que ficou com ciúmes da Da amiga. amizade com a amiga, né? E essas correntinhas e tal, e ela falou: não, vou arrancar isso daqui. Essa amizade não pode dar, porque eu sou a amiga dela. Mas ela falou que ela já teve outras. E a única, com outras pessoas, e a única que sempre arrebentava era da menina. O que me jogou para um outro lado. Esse não é um espírito obsessor da Camille, é da amiga. Olha, Inclusive porque a amiga deu uma correntinha que não era de Olha. amizade para ela, e aconteceu a mesma coisa dentro da gaveta. Então é alguma coisa, ao meu, né, entender assim, que é obsessor da amiga dela e com ciúmes da Camila, é a Camila ainda sendo uma sensitiva e tudo mais, né, acaba sofrendo mais fisicamente, mais visivelmente esse assédio, né? Acabou sobrando para Bom ela, ponto. né? Camila, meu Deus, que história louca. E eu somo as duas visões aqui do Alexandre e da Roberta, porque me parece realmente que, em sendo um espírito obsessor ali agindo, né? Acabou pegando o lado mais frágil na espiritualidade, que é o lado da Camila. E a gente tem que pensar também que que normalmente esse tipo de situação que pareceu para ela essa paralisia do sono, né, é um recurso realmente para fazer com que a pessoa não consiga reagir, né? Uma leitura um pouco mais fria dá vazão à paralisia do sono. A outra é realmente ela está impedida de se mover por conta do propósito dessa entidade, né? Então, e o medo, né? Também ajudando tudo isso, né? Não é só a paralisia do sono, mas quanta gente a gente já falou, né? Eu travei de medo, né? Ela travou de medo também, né? E o quanto isso que o Alexandre falou é real, da possibilidade de que essa entidade não queira que essa relação se estabeleça. E a gente tem que lembrar que amuletos, anéis, são símbolos, né? E as duas carregavam um símbolo de união, que cada uma carregava uma parte. Nessa visão que o Alexandre traz, é bem fácil de entender que essa entidade não quer essa aproximação especificamente das duas, e aí toda esse simbolismo da união, como uma aliança é um simbolismo de união, duas pessoas carregarem o mesmo símbolo também é uma questão de referência de união, e assim como a aliança, assim como uma tatuagem que duas pessoas tenham iguais, né? Assim como os pais carregam às vezes aquele pezinho, a impressão do pezinho do filho no corpo, é uma representação da união, né? Então aquilo representava, e essa entidade nitidamente não queria essa união. E vale a pena, já que em alguns momentos a gente vai acabar fazendo conexões, essa figura lembra muito a figura da Samara do filme O Chamado, né? Sim, Então, cabelo isso me jogado no arrepiou. rosto, molhada. Então, a gente, com o tempo, acredito que a gente vai conseguir fazer essas associações quanto aos casos, né? Enquanto figuras semelhantes surgindo nos relatos que vêm através do relato dos ouvintes ali, do Relatos do Além. Então, o que eu tenho para concluir é isso. Impressionante a Camila. O que eu gosto muito dela, e nada é por acaso, ela também tem um senso de humor que ali não parece existir, mas tem. Quando ela fala que ela cobre a cabeça, porque cobrindo a cabeça ela não é atacada pelo demônio, uma coisa assim. É das minhas essa aí. Me lembra muito quando criança, que às vezes eu cobria a cabeça e o pé ficava de fora, mas tá tudo bem. Né? É das minhas essa aí. Se eu não vejo, não existe. Não existe. E pé e mão são as primeiras coisas que você dispensa na sua vida. Eu te garanto. Tanto que São quando você tá para cair, qual a coisa primeira que vai ali? Eu já quase perdi a minha mão tentando salvar um pão. Mas a causa é nobre. Porra, era A minha causa é refeição.
Ele tava dentro da sanduicheira, né, morrendo de fome, aquele pão crocante, né, com presunto e queijo e tal. E daí eu resbalei no fio, puxou a sanduicheira, ela ficou na beira da mesa, assim, e foi cair. Eu falei, pá, eu vou meter a mão nisso, porque esse pão não vai pro chão, mas nem a pau. Meti a mão dentro da sanduicheira, o negócio chegou a fazer assim na minha mão. Aquele barulhinho de... E eu falei, não, mas você não vai levar o meu pão. Eu digo, mão é supérflua, a gente supervaloriza isso. É a primeira coisa que você descarta. Nossa, é verdade. Mão e pé. Muito bom, meus queridos. Então vamos ao segundo relato. Bora. Compartilhar. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Cristiano. Olá, ouvintes do Relato do Além. Meu nome é Carla, eu sou argentina, eu moro aqui no Rio há uns quase 6 anos. Eu sou de Mar del Plata, uma cidade de praia ao sul de Buenos Aires. E eu venho dessa vez a contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, lá por o ano 2005. E naquela época eu morava com a minha mãe, né? Eu namorava um menino que tinha minha idade. E algumas vezes ele morava relativamente perto da minha casa, e algumas vezes eu ia dormir na casa dele. Ele morava com a mãe dele, com a irmã e com o padrasto dele. Aí eles moravam na casa de trás, né? Na frente estava a casa da avó. As 2 casas eram divididas por um quintal, né? Um quintal que não era muito cuidado. Tinha algumas árvores, eu me lembro. Mas assim, era meio... Sabe, não tinha muito cuidado com aquele quintal. E era meio tenebroso, para ser sincera. Era meio assim, meio esquecido, meio cinza, meio com pouca vida, para ser bem sincera. Mas assim, era apenas um quintal, mas lembrando agora a história, sinceramente era um pouco tenebroso. Então sim, você atravessava aquele quintal, não era um quintal muito grande, era normal, e chegava na casa. Na casa, no andar de baixo, tinha a habitação da mãe e o padrasto. Tinha uma cozinha, tinha uma sala grande, com vários sofás, a TV e um banheiro, que muitas vezes a gente ficava assistindo filme de terror ali embaixo, e depois a gente ia dormir. Os quartos do meu namorado e da irmã dele era no andar de cima. Então, para chegar lá, você tinha que subir uma escada de madeira. E o chão também era de madeira na parte de cima. Nesse andar de cima, tinha 2 quartos. E um banheiro que nunca foi aberto. Tipo, aquela porta do banheiro de cima sempre estava fechada.
E meu ex-namorado, ele sempre falava que essa porta tinha sons, tinha alguns sons saíam de lá e que essa porta não se abria. E ele nunca deu muitos detalhes sobre isso, mas sempre eu fiquei com muita curiosidade para aquele quarto, porque, pô, como assim que tem um banheiro, sabe, que você não usa, que está fechado, você não sabe o que tem ali dentro. E eu sempre era muito curiosa por saber o que tinha ali dentro. Será que tem alguém aí, um ser? Sabe, eu achava que eles guardavam alguma coisa ali dentro. Alguma coisa não estava certa aí. Para mim, eles guardavam alguma coisa aí. Mas, enfim, a questão é que aquele quarto nunca foi aberto. Eu nunca vi aquele quarto aberto. Eu nunca soube o que tinha ali. E enfim, um dia, né, a gente foi dormir aí, no quarto dele, né? E a gente acordou em algum momento da noite, tipo, era umas 2 da manhã, era inverno naquela época, e assim, não tinha ninguém na rua, não tinha vizinho fazendo barulho, tava assim, noite, tava todo mundo dormindo. E a gente começou a ouvir passos, começamos a ouvir alguém que estava subindo as escadas e que caminhou até a porta do quarto dele. Eu me lembro que eu acho que ele me acordou, ele pegou na minha mão, e quando eu olhei para ele estava com os olhos abertos, tipo, assim, quase nem respirava, quase não estava nem respirando, com os olhos abertos, e apertando a minha mão, sabe? Eu tava com muito medo. E eu acho que naquela época, assim, eu não entrei em pânico, não fiquei com medo, mas sim, eu fiquei ouvindo, tipo, o que estava acontecendo. Aí eu vi aquilo, eu vi alguém subindo as escadas e caminhando até a porta do quarto. Tipo, deu pra ouvir que a pessoa não entrou, ou seja o que for, aquilo não entrou, ficou na porta do quarto. Mas depois disso, a gente começou a ouvir barulhos de cadeias, né, como se arrastando, e um móvel de ferro ou de aço sendo puxado ou empurrado pelo chão. Tipo, só que na casa não tinha nenhum móvel assim. Pô, os móveis que eles tinham eram de madeira. Até o guarda-roupas dele era de madeira. Lá embaixo era tudo de madeira. E estava todo mundo dormindo. Pô, até a irmã dele estava dormindo. Estava todo mundo literalmente dormindo. Então aquele barulho era totalmente fora de... fora do... assim... não era nem fora da casa, tipo, fora da realidade que a gente estava vivendo ali. É isso, eram umas 2 da manhã e aquilo ficou assim, ficou para sempre na minha lembrança. Eu lembro que naquela época eu não fiquei com medo. Eu acho que passaram os anos e eu, lembrando aquilo, eu falei, caramba, é algo bem assustador, porém, na hora eu não fiquei com medo. Tinha algumas outras histórias aí da mãe dele, porque a mãe dele ela já tinha visto algumas assombrações dentro da casa. Teve uma vez que ela foi no banheiro, e para ir no banheiro, a mãe, né, tinha que atravessar a sala para chegar no banheiro. E como estava escuro, ela viu alguém com ela viu alguém com um chapéu. Aí ela tentou chegar, bater na pessoa. Ela estava achando que era o filho dela, que queria assustar ela, mas não. Quando ela foi bater entre aspas, o filho, ela começou a bater na parede. Bom, ela ficou com muito medo, ficou muito assustada, porque ela achava que ela viu alguém, só que não era o filho, era a parede mesmo. Era só uma assombração. E
alguém falou para ela que nessa casa era um portal, tinha portais. Então, isso fez que ficasse mais assustador. Outra história que eu vi dela é que ela tinha perdido um filho. Eu não me lembro em que momento foi, se foi. Eu acho que foi depois do meu namorado. Meu ex, né, no caso. Do meu ex-namorado era um mais velho. Depois tinha a menina, a irmã dele. E eu não sei em que momento ela perdeu uma gravidez. Mas assim, ela perdeu o menino com talvez uns 5 meses, uma coisa assim. Tipo, ele não chegou a nascer. E ela disse que uma vez também, ela estava indo no banheiro ou alguma coisa assim, e ela viu várias crianças em círculo, no meio da sala, né, da mão, sabe, em círculo, e entre essas crianças estava o filho dela, que tinha falecido, né, que foi aquele que perdeu. Então, assim, ela via algumas coisas estranhas na casa, que já aconteceu com ela, e isso, essa é a minha história, esse é o meu relato que eu queria contar há um tempo. Eu gosto muito desse podcast, podcasts, e eu assisti todos os relatos, indo e voltando ao trabalho. Me fez muita companhia, eu gosto muito. E espero que vocês gostem e entendam também. Muito obrigada e beijos. Pai amado. Eu não compreendo o que passou. Misericórdia. Eu não he compreendido nada. Então, né? Mas isso daí Mas eu me acho tão lembrou legal com muito. assim, com a quantidade de relatos que a gente tem de arrastando móveis, né? E eu já vou avisando. O dia que eu morrer, vocês podem vir ocupar aqui. O barulho que vocês vão ouvir é de arrastar móveis, porque eu sou perita em ficar mudando os móveis de lugar. Minha mãe está aqui hoje, ela chegou aqui hoje, ela olhou para mim, a primeira coisa que ela falou assim: você mudou o escritório de novo? Porque eu sempre mudo de lugar. Então, se eu fosse o fantasma, ou quando eu virar eu vou ser do tipo decorador, que fica mudando as coisas de lugar. Mas outra coisa que eu acho muito legal nesses relatos é quando você fala de portais ou dimensões, né? Outra dimensão. E aí, né, aí eu pergunto para vocês, né? É uma curiosidade minha, vocês que são os geniozinhos daqui. Não poderia ser, né, uma outra dimensão? Essas crianças não poderiam estar em outra dimensão e tentar se comunicar de alguma forma com quem estava aqui? Tipo aquele filme, sabe? Que tem a parede, que eles ficam se comunicando, interestelar, né? Não sei, é só... Que tem essas... Assinado Fantasma Decoradora. Ou tipo, é o contrário de um poltergeist, né? Esse é o organizador. Enquanto o poltergeist chega e vai fazer uma zona, desmanchar sua cozinha, esse é o cara que tá arrumando. Fantasma com toque. Né? Eles até o toque mesmo. Knock. Eu me identifico muito com esse depoimento aí pelo fato de eu ter morado numa casa exatamente, bem parecida pelo menos com o que ela tá mencionando ali, né? Que hoje em dia é um restaurante em Curitiba. Gostaria muito de fazer uma investigação nesse restaurante, inclusive, hoje em dia, que é o restaurante Manos. Fica ali na Avenida Anita Garibaldi, 1114, né? E no bairro do Aú. E eu morei ali, e o que ela descreve é um sótão, né? E o sótão, essas casas antigas eram todas de madeira. E eu vi ali várias coisas, eu já não sei assim te dizer, quanto à questão de ser um portal. Porque no caso da minha casa, especificamente, tinha algumas coisas que estavam relacionadas a uma pessoa que morreu lá.
Tá. E era uma pessoa que ela tinha poderes paranormais, né? Ela tipo, ela até se curou de um tumor uma vez, um câncer que o médico tinha dado 3 meses de vida para ela. Ela era diabética, ela tinha uma série de problemas. E ela acabou se curando com o poder da própria fé, né? Então, ela acabou falecendo lá. Então, a gente atribuía muitas das coisas que aconteciam a isso. Mas, vamos dizer, tinha algumas coisas, como ela está falando ali, e eu acho que existem residências, de repente, no mundo, em determinados locais, que facilitam de alguma forma isso, né? Por exemplo, tem um canal no YouTube, né, que é o Ghosts of Carmel, Maine, que a gente até já fez um vídeo aqui comentando alguns eventos que são registrados pelo próprio morador da residência. E existem outras espalhadas pelo mundo todo, que são casas que têm isso. Então não seria, de repente, isso realmente, né? Esses portais não existiriam de uma certa forma, né? Vamos dizer assim, como facilitadores, ou onde essas coisas pudessem se manifestar mais frequentemente, né? E eu vou fazer essa conexão primeiro respondendo a Roberta, né? Eu acho que sim, eu acho que se a gente pensar que é uma interferência de uma outra dimensão na nossa, que a gente já tratou aqui no canal também disso, né? E também faço essa conexão com o que o Alexandre tem de história, porque, enfim, as pessoas já sabem, somos amigos de longa data e eu conheço essa casa que o Alexandre residiu. Sei bem dessas histórias, das escadas de madeira, de passos na escada, de pessoas se aproximando da porta do quarto. Então, tá muito próximo de nós, né? E é interessante que o relato da Carla, eu pelo menos consegui enumerar aqui 5 situações que são muito, não vou dizer comuns, no sentido da vulgaridade, né, de quantidade, mas em alguns relatos essas mesmas situações se apresentam, né? Então essa questão do quintal abandonado, né, primeiro, antes de comentar, Carla traz um nível de detalhe que nos coloca dentro do relato, pelo menos a mim. É como se eu estivesse lendo um livro, e isso eu amo, de verdade. E aí, entrando já numa numeração aqui, né? Primeiro esse quintal abandonado, né? Então, ser abandonado por desleixo, né? Não ter cuidado do corte de grama, coisas entulhadas. E, para quem acredita em energias, né? Na espiritualidade, esses lugares são acumuladores de energias sombrias. Né? Não é à toa que casas abandonadas são comumente vinculadas a aparições. Sei de relatos de casas que ficaram para alugar e por muito tempo e por falta de higiene e tudo mais, acabaram também atraindo essas figuras, né? Então esse é um primeiro ponto que eu trago como relação aqui de já fazer um vínculo direto, se não com outros relatos, mas com situações em que já presenciei, já soube da realidade, né? E outra vem quando ela fala ali de lugares que são trancafiados, são fechados, são velados, como o banheiro, que pessoas não acessam há muito tempo, até no Diário Sobrenatural, que foi um primeiro vídeo também baseado em muito do conteúdo que o Cristiano Zoucas cria no Relatos do Além, em que a Pietra traz um relato de que uma porta muito parecida com a desse banheiro também não abria, aliás, sempre estava aberta, perdão, e de repente amanhece fechada, sem ter chave, e quando ela volta aquela porta estava aberta e não tinha ninguém antes dela naquela casa. Enfim, então também isso é bastante comum, ouvir sons de lugares que você não tem tanto acesso, sótão, porão, principalmente dessas casas dos vídeos que às vezes a gente acaba comentando aqui no canal, né, as casas norte-americanas, né?
que têm esses ambientes que são mais confinados, que são de difícil acesso, acabam também tendo um pouco dessa característica desses quintais abandonados e casas abandonadas, né? No terceiro, eu coloquei aqui como os sons de movimentos, de passos, que é essa conexão que o Alexandre fez também. Então, é um outro processo muito natural em relatos sobrenaturais, relatos de paranormalidade. E acho que o que mais me impressionou aqui é o quarto, que é a morte de uma criança. Toda a perspectiva emocional que isso gera e essa falta, a morte vinculada a uma figura que não representa a morte, né? E sim o início de uma vida. Então tem toda essa sombra que cerca e que aparece aqui também no relato, como as crianças e tendo na família essas questões. E os próprios portais que a Roberta comentou, mas que aqui eu acabo fazendo muito mais uma visão justamente da psique das pessoas que estão naquela casa, né? Principalmente dessa mãe que perdeu o filho, e toda essa aura de pesar da morte, do simbolismo da morte vinculado a uma figura que representa justamente o oposto da morte, né? Então, eu acho que esse é um dos relatos assim que traz mais referências de muito do que a gente deve vir a acompanhar daqui para frente, e um dos mais ricos por conta do detalhe que a Carla proporcionou. Eu estou muito satisfeito em fazer com que esse primeiro Crônicas do Além tenha uma participação como essa, e mais uma vez agradeço o Cristiano Zoucas por nos dar essa possibilidade. E o contrário de Poltergeist em alemão seria Ordnengeist. Roberta, quando falecer, vai virar uma Ordnengeist. Não, e outra coisa, Lê, que eu estava aqui, né? Você, com esses dois relatos, você tem uma história, né? Uma coincidência. Porque você também já brigou com, né? Como relatou com o bandidinho lá, com o trombadinha. Então, né? Então, assim, provavelmente todos os relatos que a gente vai ouvir aqui vai ter um pouco de cada um, né? O que evidencia, já anunciando que a gente vai passar para o terceiro e último relato, que evidencia que isso é muito comum e premente na vida de todos nós, né? E aí eu faço um apelo para que vocês que nos acompanham pelo YouTube comecem a fazer parte do número de pessoas gigantescas que cada vez mais seguem o Relatos do Além, o Relato dos Inscritos, do Cristiano Zoucas, no Spotify, e que nos sigam também aqueles que estão acompanhando pela primeira vez o Crônicas do Além no YouTube, quanto ao Defining Ghosts e a todos os conteúdos que a gente constrói aqui, tá? Então é isso, vamos para o terceiro relato. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder, because new sweet and smoky special edition gold sauce is here, made for your chicken favorites at participating McDonald's for a limited time. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Eu sou a Carla, que enviou aí o relato da voz sinistra do guarda-roupa. E eu tô aqui para compartilhar um outro relato com vocês. Esse do guarda-roupa, ele foi um relato que ocorreu na minha infância. Porém, esse de agora, ele foi recente. Eu e meu namorado,
a gente gosta bastante de ir para resenha, que é aquele encontro, né, com um grupo de amigos, enfim, aquela reuniãozinha com a galera, né? E nós fomos convidados para ir em uma resenha e nós fomos, né, com um grupo de amigos que é consideravelmente grande. Então nós fomos para essa resenha e chegando no local, é uma casa que no quintal tem outras casas também. Então nós chegamos e quando nós entramos, a casa é uma casa pequena, então você entra e quando você entra, você já entra direto na sala e aí tem o quarto, né, onde o casal dorme, e tem também a cozinha e o banheiro. Quando nós entramos, sentamos ali, enfim, começamos a conversar. Papo vai, papo vem, vários assuntos. Nós chegamos num assunto sobre espiritismo, né, sobre sobrenatural, né, enfim, OVNIs e tudo mais, o que um acredita, o que o outro acredita, o que deixa de acreditar, enfim. E aí, a gente percebeu que estava muito dividido, né, o grupo daqueles que acreditam em tudo, né, que é o grupo qual eu me encaixo, e o grupo daqueles que é mais cético, que não acredita tanto em sobrenatural, enfim. E nós estávamos ali, né, iniciando esse papo e começamos a falar. Em um determinado momento, eu fiquei com vontade de ir até o banheiro. Então eu peguei, levantei e fui até o banheiro. Quando eu passei para entrar, né, passei assim para chegar até o banheiro, né, na hora que eu estava chegando na porta do banheiro, no canto, bem próximo ao banheiro, próximo da entrada mesmo da porta, o meu braço ele arrepiou. Eu fiquei muito arrepiada. E eu já comecei a pensar, alguma coisa estranha tem aqui. E então o que eu fiz? Eu peguei, entrei rapidinho no banheiro, usei rápido e saí. Na hora que eu saí, a mesma coisa. Eu fiquei de novo arrepiada, sabe? Quando você olha assim, os pelinhos do braço tá arrepiado. Eu fiquei realmente arrepiada. E aí eu peguei e voltei pra sala e comentei com o meu namorado, olha, aconteceu isso. E ele já ficou também meio cabreiro. E olha que ele é cético, né? E aí ele pegou e falou assim, bom, vou no banheiro. Ele pegou e foi até o banheiro. Quando ele foi até o banheiro, ele foi, voltou. Quando ele retornou, ele falou pra mim, eu senti a mesma coisa que você. Ele também ficou arrepiado. Achamos estranho, mas ok, né? Aí depois eu fui uma segunda vez pro banheiro e eu senti aquilo mais forte. Quando eu retornei do banheiro, eu senti uma parte da cozinha que também tinha alguma coisa de errado. Aí, porque pra você chegar no banheiro, você passava pela cozinha. E eu senti na cozinha que também tinha alguma coisa de errado. Cheguei e falei pro meu namorado. E aí eu comentei com o pessoal que tava ali, né? Inclusive, né, os donos da casa. Comentei o que tinha acontecido, o que eu tinha sentido. E aí o pessoal, ai, mas que isso, nada a ver, pô, até parece, não, que não sei o quê. E aí ficou meio que um debatezinho ali, não, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí o pessoal ficou curioso e falou, então vamos lá, pra gente ver. E aí todo mundo levantou, eu fui com o pessoal até próximo do banheiro. E aí de novo meu namorado sentiu. Quando voltei pra cozinha, eu resolvi ir no canto da cozinha, né? Eu falei, olha, vamos ali naquele canto da cozinha pra ver se vai sentir alguma coisa. Fomos no canto da cozinha, não senti nada. No outro canto da cozinha, que era próximo ao fogão, eu senti uma mudança de temperatura. Ficou gelado, sabe? Gelado. E não é gelado, já é uma brisinha de vento. Não, realmente ficou gelado. A temperatura não tava normal, não tava amena, não tava. Realmente gelou. Meu namorado também sentiu. E aí o pessoal já começou a ficar mais assim, nossa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí o casal pegou e falou assim pra mim, né, que eram os donos da casa, olha, vamos lá pro nosso quarto pra ver se você vai sentir alguma coisa, enfim. Porque mesmo o próprio casal sendo um pouco cético, né, eles ficaram realmente assustados. Porque eu percebi que tinha alguma coisa ali.
E aí eu fui até o quarto deles. E no quarto deles, em um dos cantos, próximo à cama, eu senti também que poderia ter algo ali. Uma energia ruim, uma energia muito pesada. Só que quando eu me aproximei, que era próximo à cama, em um dos cantos, né? Quando eu me aproximei, é como se tivesse uma parede invisível e eu não conseguisse entrar naquele canto, sabe? Porque tinha um espaço, era um canto que tinha um espaço entre esse canto da parede e um guarda-roupa deles. E eu não conseguia entrar nesse espaço, nesse canto, porque parece que tinha uma parede invisível, ou parece que tinha alguém ali que estava com as duas mãos, uma em cada ombro meu, me forçando para trás. E eu não consegui entrar, mas eu senti muito pesada a energia, extremamente angustiante, sabe? Eles ficaram muito preocupados. Ai, mas é o nosso quarto, onde a gente dorme e tudo mais. Saímos de lá, né? E retornamos pra sala. Falei, olha, a gente precisa fazer uma oração, você ajuda, vocês podem comprar incenso e tal. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra cozinha, vamos fazer uma oração e tudo mais. Retornei pra cozinha com eles para fazer uma oração, e comecei a fazer uma oração. Só que enquanto eu estava fazendo a oração, eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia dar continuidade na oração que eu estava fazendo, porque a energia, ela sobrecarregou muito, assim, ela pesou de uma maneira absurda, sabe? É como se eu olhasse para cima, pro telhado, e eu visse o telhado daquela casa despencando na minha cabeça. Ou é como se eu corresse uma maratona, corresse, e ficasse extremamente cansada. E abaixasse o meu corpo, colocasse a mão no joelho assim e tentasse buscar ar, porque parece que dava dificuldade de respirar, sabe? Até o respiro era um respiro pesado. E eu comecei a chorar muito nessa oração, não conseguia completar a oração. E aí, e aquele ar pesado, e aquela energia densa. Quando eu olhei novamente pro canto próximo ao banheiro, eu não vi nítido, né? Não deu pra ver nítido, porque não se mostrou completamente. Mas deu pra perceber que tinha uma criança no canto daquele banheiro. E aí eu comecei a chorar de novo, e chorar, e falei, a gente precisa fazer uma oração, e aí eu consegui fazer uma oração com eles ali e tudo mais. Retornamos pra sala, e aí fui me acalmando, né, e o pessoal aqui que tava cético já começou a ficar, meu Deus, o que aconteceu? E já começou e agora? E, enfim, né, e aí eu realmente orientei para que, né, o casal ali da casa, eles fizessem orações constantes, né, acendessem um incenso, né, para afastar as energias ruins, negativas, enfim, porque estava muito sobrecarregado. E o que mais me assustou foi que até então eu descobri que eu sinto muito a energia do lugar, né? Então, se aconteceu qualquer coisa, alguma tragédia, qualquer coisa, eu sinto a energia do lugar. Mas eu nunca tinha visto algo ou nunca tinha tentado, sabe, se mostrar para mim de alguma forma, enfim. E nesse dia realmente tentou se mostrar para mim e foi muito assustador, foi chocante. E depois dessa experiência, eu acredito que eu não vou mais, né, na casa desses amigos, né? Talvez eles não me chamem mais para resenha, porque é algo que realmente eu já percebi que acontece comigo em determinados lugares. Eu sinto muito a energia do lugar e eu não consigo ficar no lugar. E isso é muito ruim, porque eu sinto muito desconforto, eu sinto a falta de paz, eu sinto a tristeza de determinados ambientes, quando aconteceu alguma coisa ruim naquele lugar. E não é fácil lidar com isso, e essa experiência foi muito, muito chocante, assim. E eu, só de falar, já me causa esse incômodo
em volta, o sentimento de choque que eu fiquei nessa casa. Foi bem pesado. Esse tem várias coisas também, né? Tem duas coisas. Até o cético tranca, né? Nessas horas. Até o cético. O cara, o machão, o cara que não acredita em nada, ele se borra, não tem jeito. Outra coisa que eu queria comentar. De novo, parece as coisas dos portais, sei lá, ou não sei se é a pessoa segurando, também não sei o que é, mas o que eu queria falar realmente só faltou uma tábua Ouija, né? Acho que é Ouija, assim que fala, né? Uhum. Porque toda vez que eu vejo um grupo de pessoas reunidos falando sobre fantasma, espiritualidade, alguma coisa acontece. Eu não sei se os espíritos ficam ali ouvindo, falam assim, vamos ver se eles estão falando da gente e vamos aparecer para provar que a gente existe. Eu estou falando em tom de piada, mas assim, é uma curiosidade que eu tenho, porque isso acontecia muito comigo na adolescência. Eu me reunia com os meus primos e a gente começava a falar desses assuntos. Só que ninguém dormia. Porque a gente tinha que ficar com a cabeça coberta e tudo mais. Então, será que tem uma relação entre não chama que eu vou, né? Se vocês ficarem falando de mim, eu vou aparecer. Será uma coincidência? Será se? Será, fi? Será se? Sei não. Eu não sei. Mas essa aí aconteceram muitas coisas, né? Assim, foram vários fatos e ela também dá riqueza de detalhes, o que é muito legal. Mas o que eu percebo é que quanto mais a gente fala, mais parece que aparece. Acho que eles ficam ali, falam, eles estão falando da gente, vamos ali, ó, provar que a gente existe, para aquele cético ali, ó, aquele ali que eu quero. Mas isso realmente... Ale. Eu mesmo não acreditava em porra nenhuma desse tipo aí, até vivenciar o negócio, né? Era sempre há aquele trabalho do cético, né? Nisso tudo aí. Eu acredito que os amigos dela acabaram não acreditando, pelo que ela contou. Até falou, provavelmente eles não vão mais me chamar para uma resenha, né? Eu acho que eles continuaram sendo céticos, continuaram vivenciando, porque se você for ver, são coisas bem sutis que ela acaba vivenciando, né? E é frio no ambiente e tudo mais, que as pessoas podem ignorar completamente porque pensam, é uma brisa. Um arrepio. Né? Me deu um arrepio aqui. Porque volta e meia dá arrepio na gente, né? Mas tem lugares em que você não fica tão arrepiado. Mas, né? Ali em casa é frequente. Mas ignoram, né? E até, de repente, é bom que se ignore. Né? Então acho que ele fica ouvindo e fala, continua ignorando e continua falando, porque eu tô aqui, tô só esperando a minha chance. E ela tem uma sensibilidade, né? Ela consegue sentir essas coisas, ela percebeu essas diferenças no ambiente, né? E para ela, aquilo ali são um sinal de que há alguma coisa ruim ali. Ruim não, vamos dizer, paranormal no negócio. Ela até vê aquela criança, eu fico imaginando, meu amigo, eu quebro o pé na parede. Falei, pé é supérfluo, não é supérfluo. Supérfluo. Tá na parede, apareceu aquele negócio. Eu já não gosto de criança. Criança vulto, meu Deus do céu, o que eu faria? Eu dava uma bicuda no azulejo, tirava aquele negócio dali, nem que perdesse metade do meu pé no processo. E o que o Alexandre comentou é bem isso, né? É com ela, né? E aí isso aproxima muito o caso da Carla com o da Camila, né? A Camila também sente que era com ela, né? Aquela sensação de ser ela a quem porta, a quem carrega essa sensibilidade e acaba acumulando com ela. Tanto que ela deve ter passado por outras situações em que isso tenha meio que
traumatizado ela no sentido de que é melhor eu não fazer tal coisa, eu não estar em tal lugar, ou não praticar determinadas coisas perto de pessoas com quem eu convivo, porque daqui a pouco elas vão querer deixar de conviver comigo, porque sempre esses assuntos, essas questões sobrenaturais acabam acontecendo com ela, pelo menos é o que me parece que ela acaba relatando, né? E mais uma vez eu elenco aqui algumas questões, né? E aí não deixo de fazer uma correlação. Primeiro, novamente falar que é muito legal ter bastante detalhe. Isso também traz um contexto e me coloca, pelo menos a mim, eu fico muito próximo do que está sendo relatado, né? E ela fala ali da queda de temperatura e não tem como não associar com o filme Sexto Sentido, que fica muito evidente em que todos os momentos em que alguém morto fica próximo, a temperatura cai abruptamente e essa sensação aí de frio, né? Eu acho interessante também essa questão do fenômeno coletivo, né? Porque muitas vezes quando você passa por algo e você relata isso, as pessoas podem até achar que aquilo não aconteceu, que é um devaneio teu, mas pelo menos aquelas pessoas que participaram ali desse momento com ela podem até continuar sendo céticos, como o Alexandre realmente comenta, seguirem suas vidas, mas que aquele relato, aquela situação específica que elas viveram, elas vão sempre que inquiridas sobre aquilo, elas vão relatar, então é um fenômeno coletivo de qualquer forma, né? Mais pessoas sentindo e participando, né? Ela coloca muito, então, nessa questão dela ser sensitiva, ela sentir essa energia negativa, ela se sentia angustiada, né? E eu até pensei que um dos dois poderiam, o Alexandre e o Roberto poderiam comentar pela essa questão da parede invisível que ela mencionou e que me dá a impressão de que quando ela relata sobre essa parede invisível, que as duas mãos no ombro a seguram, não no sentido dessa própria energia negativa, e sim talvez até uma proteção que ela tenha recebido de não acessar algo, de não chegar até um determinado ponto, pensando que ela, como uma sensitiva, deva não só perceber as coisas, mas se ela mesmo relata que reúne todo mundo para fazer uma oração, ela manja dos Paranauê, né? Ela sabe como se proteger, né? Talvez saiba fazer um banimento, mesmo ela não sabendo que seja um banimento, mas expelir, né? Expulsar aquilo que de mal tem sido manifestado perto dela. Então eu diria que também tem essa outra forma de observar, que a parede, mais do que impedindo ela de acessar algo por conta de dessa energia negativa, bloqueando algo muito positivo, até evitando que ela tivesse algum contato maior e fosse mais afetada, além da angústia ali, do choro, que ela comenta logo em seguida, né? Que ela chama todo mundo para a cozinha ou a sala, não lembro mais agora, e pede para fazer essa oração em grupo, e sente o choro, e sente a angústia de algo muito pesado, que é muito parecido com, até guardadas e salvas as proporções, o que um exorcismo é, né? Aquela entidade maligna, no momento em que está sendo prestes a ser expulsa, se debater, espernear, xingar, e aí essa energia da casa, naquele momento em que ela estava prestes a ser expulsa também, não quero sair daqui, não me tira daqui, isso aqui é meu, isso aqui é meu lugar, e toda essa bagunça, essa angústia que ela sentiu ali naquele momento. Então acho que para nós aqui, enquanto primeiro Crônicas do Além, tivemos aí 3 relatos muito interessantes. E por que não fazer o comentário também que tínhamos então 2 Carlas e uma Camila, ou seja, 3 pessoas com o início de nome com as letras iguais, né? Teria algum significado isso? E a mulherada só, né? Você vê que tem bastante relato de mulherada no geral. Inclusive no relatos lá dos porque acho que a mulher ela é mais
não é sensível, mas ela tem uma tendência a Ter ouvir. mais medo. Não, eu acho que os homens são mais céticos. Não, né? a gente é macho mesmo, só. E eu acho que vocês não têm tanta coragem de falar dos relatos também. Então, talvez não tenha muitas mulheres, mas tenham mais mulheres corajosas, que não têm vergonha de admitir que passaram por uma situação dessa e que ficaram com medo. Girl Agora, power, isso aí. nem todo mundo é você, Ale, e você, Lu, que chega e fala e tudo que aconteceu e conta até o que Sim, deu sim. certo e o que deu errado. Concordo. Eu acho que as pessoas são céticas e têm um pouco de receio de se expor, sei lá. Eu acho que até acontece na mesma proporção, viu? Como Não, diria Caetano Arrisco Veloso. dizer. Como diria Mas foi Caetano legal, Veloso. foi legal. Esse primeiro foi muito bacana. E mesmo eu fazendo uma brincadeira, né? Porque eu acho que tem que ter uma leveza, né? Ainda mais Sim, total. nesses E assuntos que são pesados, né? E é uma leveza que eu trago das minhas vivências, né? Tipo, arrancar meu colar? Não, eu dou tudo. Se parar um mendigo aqui, alguém me pedir, eu vou arrancando tudo e botando. Então, se for uma entidade, vai ser pior ainda, né? Porque aí eu vou ter mais medo. Mas foi muito bacana. Para finalizar, como o Caetano Veloso diria, quem é ateu e viu milagres como eu. Né? É isso aí. Gente, então vocês acompanharam conosco aqui no Defining Ghosts o Crônicas do Além, uma colaboração entre o Relatos do Além do Cristiano Zoucas, uma baita figura muito generosa, e nós do podcast Defining Ghosts. Daqui para frente, quem quiser nos acompanhar, nós continuaremos com esse vídeo no YouTube. E para aqueles que nos acompanham no Spotify, fica aqui o convite para que na próxima semana também nos acompanhem no Crônicas do Além, nessa parceria com o Cristiano Zoucas. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até mais.